Era uma vez em uma cidade grande e vibrante, um homem chamado Henrique Vasconcelos, um empresário de sucesso, dono de um império que o mantinha no topo da pirâmide social. Conhecido por seu estilo de vida luxuoso e por seus negócios lucrativos, Henrique era considerado um dos homens mais bem-sucedidos da cidade. As pessoas o admiravam, o invejavam, mas poucas sabiam sobre a profunda solidão que habitava o coração de Henrique. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mansões, carros, joias, mas não conseguia comprar a felicidade. A vida de Henrique era um labirinto de luxo e frieza. Ele vivia cercado de pessoas, mas se sentia profundamente sozinho. Depois de anos construindo seu império, Henrique se tornou um homem frio e desconfiado. Sentimentos para ele eram fraquezas, e fraquezas, em seu mundo, custavam caro demais. Em seu círculo, era conhecido por sua frieza e implacável lógica. Suas decisões eram baseadas em números, balanços e projeções, jamais em empatia ou compaixão. Um dia, numa tarde chuvosa e cinzenta, Henrique se viu preso no trânsito caótico da cidade. Estava atrasado para um jantar importante, e a chuva fina que caía incessantemente sobre o asfalto úmido refletia o mau humor que pairava sobre ele. Sua luxuosa Mercedes S-Class deslizava lentamente, vagando em uma fila interminável de carros. O céu grisalho e a chuva fina criavam uma atmosfera de melancolia que contrastava com a fúria que fervilhava sob a superfície de Henrique. De repente, algo chamou sua atenção. No meio daquele congestionamento, um pequeno garoto de cerca de 10 anos tentava, com sua simplicidade, romper a barreira do vidro e do aço. O garoto, franzino e descalço, carregava em um carrinho de feira uma variedade de balas e doces. Suas roupas já alboris estavam encharcadas da chuva e os chinelos que usava nas pés descalços pareciam querer rasgar-se a cada passo. O garoto, com uma desenvoltura surpreendente para sua pouca idade, passava entre os carros, batendo levemente na carroceria e chamando a atenção dos motoristas. "Bala doce, balas, brigadeiro, paçoca, muito barato, moça, bala doce." Cantava o garoto em uníssono com o som das gotas da chuva que ecoavam sobre o teto de zinco. Henrique observava o garoto e algo nele despertou a curiosidade. Era a maneira como o garoto enfrentava cada motorista, como respondia às tentativas de compra com um "já não tenho" ou um "tudo o que quiser", como se cada resposta fosse uma batalha vencida. No olhar do menino, Henrique via um reflexo de si mesmo. Havia ali a mesma dureza que ele próprio carregava em seu peito, a mesma frieza que o impedia de sentir. Aquilo o intrigava. Movido por um impulso que nem ele mesmo conseguiu explicar, Henrique baixou o vidro do carro. "Quanto custa?" perguntou, surpreendendo-se com a própria pergunta. A voz rouca do garoto ecoou dentro do carro. "Tudo o que quiser, moço." Resposta que demonstrava tanto desespero quanto coragem. E Henrique percebeu que o garoto não estava apenas vendendo balas, estava vendendo esperança. A esperança de um futuro melhor, um futuro que o garoto lutava para construir a cada doce vendido. "Quero todas as balas que você tem," o empresário disse sem hesitar. O garoto parou, seus olhos arregalados, surpresa, e logo um sorriso largo e radiante iluminou seu rosto. Sem dizer uma palavra, o garoto encheu o carro com as balas. O sorriso no rosto do menino era um raio de sol que atravessava as nuvens cinzentas da tarde chuvosa. Era a alegria da vitória, da conquista diária. Quando Henrique estendeu uma nota generosa, o menino recuou a mão, recusando com firmeza. O garoto, com a inocência de quem jamais pediu esmola, afirmou: "Não aceito esmola, moço. Eu só quero trabalhar." Suas palavras, tão simples, atingiram Henrique como uma faca invisível, dilacerando a frieza que tanto tempo lhe custara a construir. Aquela cena, tão simples, transcendeu o cenário do trânsito. Era a vida de Henrique que se desdobrava diante de seus olhos. A lembrança de si mesmo, um garoto pobre e sonhador, ressurgiu como um fantasma do passado. As palavras do garoto ecoaram na imensidão vazia de seu coração. Um eco que reverberava na solidão de sua alma. Em meio àquele turbilhão de emoções, Henrique sentiu um nó em sua garganta. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro de Henrique, algo florescia.
um sentimento que ele julgava estar morto dentro de si. A voz do garoto o fez mergulhar em um mar de memórias, relembrando tempos em que a esperança era sua bússola e o trabalho, seu escudo contra a adversidade. Aquela tarde chuvosa foi um divisor de águas na vida de Henrique. O encontro com o garoto o fez confrontar a sombra de si mesmo, a versão que havia enterrado em busca de um conforto efêmero em meio à riqueza material. O menino lhe entregou um espelho, e Henrique se viu obrigado a encarar a imagem de um homem vazio, um homem que havia se esquecido do que realmente importava na vida. A partir daquele dia, Henrique Vasconcelos passou a trilhar um novo caminho, um caminho pavimentado com as lições de um garoto que vendia balas para sonhar um futuro melhor. A frieza que antes dominava seu ser deu lugar à ternura. A indiferença que antes o guiara cegamente se transformou em compaixão. Ele começou a buscar o calor humano, a simplicidade das relações, a pureza do sorriso de uma criança. As mudanças em Henrique não passaram despercebidas. Seus amigos e familiares notaram a transformação, a busca por algo além do que os olhos podiam ver. A riqueza que antes o consumia se transformou em generosidade. A solidão que o atormentava se dissipou, dando lugar à conexão com o próximo. Henrique Vasconcelos, o homem que um dia soube ter tudo e não ter nada, aprendeu que a verdadeira riqueza reside nos laços humanos e na simplicidade das coisas. O garoto que vende balas se tornou um símbolo da redenção de Henrique. Um lembrete constante de que a bondade e a esperança são as maiores riquezas que se podem possuir. A história de Henrique Vasconcelos transcende o âmbito particular, tornando-se um farol de luz em meio à escuridão da indiferença. Ele nos convida a refletir sobre o sentido da vida, a importância do trabalho e a necessidade de cultivarmos a simplicidade e a ternura em meio às complexidades do mundo. Assim, a trajetória de Henrique se torna um exemplo, uma lição de vida para todos nós. Que possamos aprender com sua jornada e buscar em meio às dificuldades a beleza da simplicidade, a força da ternura e o poder da esperança. E você, nobre espectador, qual lição te marcou na vida? Compartilhe sua história nos comentários. Seja a mudança que deseja ver no mundo. Ajude a espalhar gentileza e seja um farol de luz para quem busca inspiração. Lembre-se, a vida é um sopro. Abrace a esperança, cultive a simplicidade e celebre a bondade. Afinal, a verdadeira riqueza está nos laços humanos e na simplicidade das coisas. Até aqui, nossa jornada em busca de narrativas inspiradoras chega ao fim. No entanto, o convite para refletir, agir e espalhar gentileza continua. Que a simplicidade, a ternura e a esperança sejam o norte em suas jornadas, assim como foram para Henrique. Agradeço por sua presença. Seja luz e continue buscando a simplicidade, a ternura e a esperança. Até o próximo encontro, que a simplicidade seja a sua bússola, a ternura o seu escudo e a esperança, o seu farol de luz. Depois daquele encontro inesperado com o menino, Henrique não conseguia tirá-lo da cabeça. Algo em seu olhar, naquele gesto de dignidade, não saía de sua mente. Intrigado, Henrique pediu para um de seus assistentes investigar mais sobre o garoto. Ele precisava saber quem era aquele menino tão peculiar, tão diferente de tudo o que ele já tinha visto. Em poucos dias, soube que Davi morava em uma casa simples, no subúrbio da cidade, com sua irmãzinha Sofia. O que ele descobriu o chocou. Davi era um menino de apenas 9 anos, e desde que a mãe desaparecera misteriosamente, ele se tornara o responsável pela irmã. O pai de Davi estava preso, e a realidade das crianças era cruel. Sem comida suficiente, sem acesso a cuidados médicos e sem esperança. Mesmo assim, Davi nunca pediu nada de graça. Ele se recusava a aceitar qualquer tipo de ajuda sem retribuir, com uma resistência que mais parecia uma armadura. Henrique, sempre distante e prático, decidiu agir de maneira discreta. Não queria envolver seus sentimentos, mas algo dentro dele parecia chamá-lo para fazer algo mais. Afinal, o que era aquela sensação estranha que vinha tomando conta dele? Era compaixão? Era empatia?
Ou eram os ecos de um sentimento que ele mesmo havia esquecido que possuía? A princípio, Henrique agiu com sua habitual frieza. Mandou um de seus assistentes entregar cestas básicas para as crianças. No dia seguinte, a cesta estava na porta de casa, mas nem o entregador que a deixou lá saberia o que o aguardava. As mãos calejadas de Davi se agarraram à cesta. Seus olhos, mantos de tristeza, expressavam um agradecimento silencioso. Sofia observava seu irmão com inocência. Ela era pequena, apenas uma flor desabrochando, mas já presenciara tantas dores da vida que sua alma carregava em si uma sabedoria demasiadamente precoce. Davi, porém, não aceitou a ajuda sem corresponder. Seus dedos, sujos e magros, agarravam o dinheiro que receberia do empresário para que pudesse quitar a dívida. Para Henrique, aquilo era apenas um mero detalhe, mas para Davi era um elo, uma ponte entre sua dignidade e o presente que recebia. Dias se passaram, e Henrique, cada vez mais intrigado, não conseguia entender por que o garoto o intrigava tanto. Eram apenas um pai e um filho, ou talvez algo mais, algo que transcendia a relação de qualquer outra criança que ele conhecesse. Afinal, o que era essa força que o impulsionava a descobrir mais sobre a história daquela família? Decidido, Henrique voltou a procurar seus informantes. Ele precisava saber mais, desvendar o mistério que se escondia atrás da história de Davi e Sofia. Suas pesquisas revelaram uma trama cruel. A mãe das crianças havia desaparecido há cerca de 1 ano, deixando-as sozinhas com o pai, um homem violento e alcoólatra. Enquanto Henrique se aprofundava na investigação, a imagem de Davi se tornava cada vez mais vívida em sua mente, a despeito de si. Ele tentava resistir, mas sentia-se cativado pela história do menino. No decorrer do tempo, Henrique se viu cada vez mais envolvido com o destino das crianças. Era como se um fio invisível as unisse a ele, puxando-o para um turbilhão de emoções e lembranças. As lembranças de Henrique iam para lá de longas, para um tempo em que sua própria família ainda existia, para um tempo em que seu coração não era um estábulo frio e calculista. Davi, por sua vez, vivia em um mundo de resiliência, lutando a cada dia para sobreviver e proteger sua irmã. Aos poucos, Henrique começou a tecer sua teia de proteção sobre as crianças. Sem que elas percebessem, ele se infiltrou em suas vidas de forma discreta, como um anjo silencioso, buscando aliviar sua dor. Sofia, com sua inocência, via o mundo através de cores diferentes, cores que davam significado à vida, mesmo em meio à dificuldade. Enquanto Davin lutava para manter a esperança viva, um farol a iluminar o caminho em meio à escuridão. A cada passo que dava, Sofia era uma melodia suave, um bálsamo para a alma cansada do garoto. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Noite após noite, Henrique se viu tomado por um sentimento que não conseguia definir. Era como se o destino as levasse para um lugar onde as palavras perdiam o sentido e os sentimentos ganham cor. Era o início de uma nova história, a história de uma família improvável, úmida de Henrique, o empresário frio e distante, Davin e Sofia, os heróis anjinhos em busca de um lar de amor. Um dia ensolarado, Henrique se viu diante de uma decisão crucial. Sua empresa precisaria se mudar para outro estado, o que o levaria para longe das crianças. A ideia de deixá-las para trás o atormentava, mas não entendia ao certo o porquê. Nascido e criado em um orfanato, Henrique aprendeu cedo a importância da independência e da autossuficiência. No entanto, o surgimento de Davin e Sofia em sua vida havia despertado nele memórias adormecidas. Ele se viu dividido entre a vida que conhecia, pautada em cálculos e estratégias, e a nova realidade que o desafia. Henrique se viu dividido entre a vida que conhecia, pautada em cálculos e estratégias, e a nova realidade que o desafiara. Seus colaboradores o pressionavam para que ele assinasse o contrato e selasse a mudança para outro estado. Em meio àquele turbilhão de decisões, Henrique buscou refúgio na simplicidade da companhia de Davin e Sofia. Passou tardes inteiras jogando xadrez com Davi, vendo na partida a metáfora de sua vida. Que aos sábados levava Sofia para o parque, onde a alegria de viver da menina o reconectava com a infância que jamais teve. Noite após noite, Henrique se questionava:
Qual era a força que o impulsionava a cuidar de David e Sofia? O que o movia era um turbilhão de emoções. Era compaixão, era empatia, ou eram os ecos de um sentimento que ele mesmo havia esquecido que possuía. Henrique se esforçava para manter a distância, para que suas ações pudessem ser vistas apenas como um ato de generosidade. No entanto, Davi o desafiava, não com palavras, mas com gestos. Com seu silêncio eloquente, o menino ecoava a necessidade de afeto, de cuidado, de amor. Em uma tarde chuvosa, enquanto Davi e Sofia esperavam o retorno de Henrique do supermercado, a solidariedade tomou um rumo inesperado. A aproximação de Davi despertou nele uma série de sentimentos confusos, uma mistura de gratidão, admiração e afeto que o invadiam, deixando-o atônito. Enquanto Sofia dançava sob a água da chuva, Henrique via nela a pureza da vida, a capacidade de encontrar alegria nos momentos mais simples. Da mesma forma, Davi, em seu silêncio, lhe ensinava lições de vida, lições de perseverança, de dignidade, de coragem. As semanas se transformaram em meses, os meses em anos, e Henrique se viu cada vez mais envolvido com as crianças, não apenas como um empresário caridoso, mas como um pai que encontrava no amor incondicional de Davi e Sofia a redenção para seu próprio coração. Enquanto Henrique se perdia nesse labirinto de sentimentos, Davi e Sofia continuavam firmes, unidos em sua batalha pela superação. O sorriso de Sofia era um raio de sol em meio à tempestade, e o silêncio de Davi falava mais alto que qualquer grito. Em um ato de espontaneidade, Sofia abraçou Henrique, demonstrando o amor e gratidão que sentia por ele. O gesto sincero tocou o coração de Henrique, abrindo as comportas para uma avalanche de emoções reprimidas por anos. Henrique se viu em um momento de profunda reflexão. Sua vida, antes pautada em números e estratégias, agora tinha cores, tinha emoções, tinha um significado. Nessa jornada, Henrique descobriu que o amor não precisa de explicações, que a gratidão pode tocar até o coração mais endurecido e que a esperança é a luz que guia em meio à escuridão. O tempo passou, e Henrique começou a observar Davi de longe. Ele o via brincar, lutar para conseguir comida, tentar aprender a ler com os poucos livros que encontrava, discutir com os outros meninos. Tudo o que via nele era admirável, mas nada justificava que espreitasse o garoto de forma obsessiva. Ele sabia que não devia se aproximar de Dave, que o garoto não precisava saber de sua existência, que era melhor mantê-lo distante. No entanto, a curiosidade que nutria por si só já era grande o suficiente para mantê-lo preso na teia de aranha que o levava de volta ao orfanato. Mas a curiosidade não era o único sentimento que o consumia. Surgiu um misto de fascínio e obsessão para com o menino que o atormentavam a todo momento. Seus pensamentos o corroíam, o impediam de dormir, o faziam perder o apetite. Era como se Dave tivesse se tornado o centro de seu universo. Em plena luz do dia, Henrique se pegava olhando o garoto. E à noite, em meio às trevas, imaginava cenários onde Dave era o protagonista e ele, Henrique, o antagonista. As cenas se repetiam na cabeça dele, criando um turbilhão de emoções que ele não conseguia decifrar. A cada dia, a ânsia por respostas crescia dentro de si. Mas não eram respostas sobre quem Dave era, qual era sua história, por que estava no orfanato, quem eram seus pais, mas sim respostas para a obsessão que nutria pelo próprio passado. Decidido a desvendar o mistério que o prendia, Henrique começou a vasculhar em seus arquivos pessoais, buscando algum indício que o levasse a Dave. Levou à tona fotografias antigas, cartas, diplomas, jornais, recortes de revista. Nada o aproximava do garoto, mas também nada o afastava dele. Henrique continuou a observá-lo de longe, sempre sem se envolver mais do que o necessário. Mas a curiosidade sobre eles o consumia cada vez mais. Quem eram aquelas crianças tão resilientes? Como Davi conseguia manter a dignidade em meio ao caos? Esses e tantos outros questionamentos surgiam na mente de Henrique, que se encontrava preso em uma teia de aranha de sua própria criação. A obsessão por entender o que o atraía naquele menino o levou a investigar mais a fundo o passado de sua própria família.
Foi então que Henrique descobriu algo que mudaria tudo. Poucos meses atrás, um antigo funcionário do orfanato havia falecido. Havia trabalhado lá por décadas e, antes de partir, deixou para a direção do local um baú contendo documentos, fotos e anotações que, segundo ele, seriam importantes para a história do lugar. Henrique, movido por uma força invisível, pediu para ver os documentos. Afundou em um mar de papéis amarelos, cheirosos, antigos. Não encontrava nada que o levasse a Dave, mas desistia de seu propósito quando se deparou com um álbum de fotografias. As imagens em preto e branco mostravam crianças sorrindo para a câmera, brincando, correndo, dormindo, estudando. E entre tantas crianças, Henrique viu um menino familiar, um garoto que lhe era extremamente parecido, um menino que reconheceu ser Dave. Ao virar a página, avistou uma dedicatória escrita à mão na parte superior do álbum. À minha querida família, com muito carinho, Dona Emília. A letra era elegante, feminina. O nome Emília o fez pensar. Lembrava-se de ouvi-lo em algum lugar, mas não conseguia evocar. Emília era uma pessoa importante para ele. Emília era o nome da avó de Dave. Henrique jamais soubera da existência do garoto, e agora a conexão com aquele menino parecia inevitável e dolorosa. Enquanto folheava as páginas, Henrique encontrou uma carta. Abriu o envelope, retirou o papel, sentindo-se tonto. A caligrafia era a mesma. A Xu Ming também. Era uma carta escrita por sua tia, a mãe de Dave, para sua avó. Querida avó, escrevo esta carta com o coração transbordando de amor por ti e meu pequeno Dave. Ele está crescendo, aprendendo, sorrindo, correndo, brincando. Cresce forte e saudável, mas necessita de mim, de nossa união. Não posso abandoná-lo. Espero que compreenda. Um beijo no coração. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria era o nome da irmã de Henrique, a mãe de Davi. Ana Maria, a mulher que sofrera para dar à luz a Dave e que morrera em um acidente há anos. Dave era seu sobrinho. Henrique sentiu um nó na garganta. As lágrimas queriam sair, mas não deixava. Abriu outra carta. Minha querida família, escrevo esta carta para vos apresentar meu filho, Davi. Espero que o acolham com o mesmo carinho que me acolheram. Quero que Davi seja criado com os valores que tanto prezamos, com amor, honestidade, respeito, humildade. Espero que o ajudem. Ele precisa de todos vocês. Um beijo no coração, Rafael. Rafael. Rafael era o ex-marido de Ana, o pai de Dave, um homem que Henrique desprezava e odiava profundamente. Um homem que havia se casado com sua irmã, a quem havia jurado proteger, e que a fizera sofrer tanto que no final seu corpo não suportou e lhe custou a vida. As revelações vieram como um soco no estômago. Henrique nunca soubera da existência de Davi. Suas memórias de infância não guardavam lembranças da irmã com outro homem além de Rafael. Rafael, o pai de Dave, o homem que odiava. Ele ficou abalado com o passado que vinha à tona. Eram tantas emoções, tanta raiva, tanta culpa, tanta dor. Não sabia o que fazer com tudo aquilo. Sentindo-se traído pelos fantasmas do passado, fugiu para o escritório, para o trabalho, para o esporte, para qualquer lugar, desde que não estivesse perto de Dave. No entanto, o fantasma do passado não o perseguia em nenhum lugar. Em plena reunião de trabalho, Henrique se via olhando Dave. Na arquibancada do esporte, via-o disputando uma partida de futebol com os outros meninos. No supermercado, comprou leite, chocolate, bola, brinquedo. Deixou as compras no carro e voltou para casa. Davi e Sofia, que ele ajudara a manter a distância, agora tinham um vínculo profundo com ele. Ele sentia que sua vida estava em chamas, mas não sabia se apagá-las. Ao mesmo tempo, Davi se tornava parte de sua vida. Sonhava com o garoto, acordava com ele, via-o em cada canto, ouvia seu nome em cada palavra. E quanto mais tentava se afastar, mais Dave estava presente em cada um de seus momentos. Desesperado, buscou ajuda profissional. Tentou se convencer de que não havia nada de errado em se sentir atraído por um garoto. Tentava racionalizar, colocava limites, mas nada era capaz de impedir que se aproximasse de Dave. Os pensamentos o corroíam.
O impediam de dormir, o faziam perder o apetite. O garoto se tornara o centro de seu universo. Dave era o som, a luz, o ar, o fogo, a água, a terra, o vento, o tempo, o espaço, a vida. Era o próprio Henrique. Como se Dave fosse um espelho, refletindo as melhores e piores qualidades de Henrique, tornando-o consciente de si mesmo. Desesperado, buscou ajuda profissional. Tentou se convencer de que não havia nada de errado em se sentir atraído por um garoto. Tentava racionalizar, colocava limites, mas nada era capaz de impedir que se aproximasse de Dave. Os pensamentos o corroíam, o impediam de dormir, o faziam perder o apetite. O garoto se tornara o centro de seu universo. Dave era o som, a luz, o ar, o fogo, a água, a terra, o vento, o tempo, o espaço, a vida, o próprio Henrique. E era no olhar de Dave que Henrique via o reflexo de si mesmo. Viam em si um menino esperançoso, forte, corajoso, resiliente, obediente, estudioso, dedicado, persistente, pacífico, bondoso, generoso, altruísta, leal, verdadeiro, honesto, humilde, respeitoso, responsável, carinhoso, amável, atencioso, compreensivo, tolerante, paciente, justo, idealista, sonhador, romântico, aventureiro, curioso, inteligente, perspicaz, determinado, audacioso, guerreiro, eterno aprendiz. Os sentimentos de Henrique por Dave transcendiam qualquer fronteira. Eram laços inquebráveis que uniam duas almas em busca de redenção. Dave e Henrique, dois guerreiros ancestrais reencontrando-se em meio à batalha existencial, unidos por um destino inexorável. Quando Henrique pensava que as coisas poderiam finalmente se acalmar, um antigo sócio seu, de olho em vingança, descobriu o segredo sobre Davi e Sofia. Esse sócio, que havia sido afastado de seus negócios há anos, sabia como manipular a situação e viu uma oportunidade de ouro para se vingar de Henrique. Enquanto isso, a vida de Davi e Sofia continuava sua rotina tranquila em Pouso Alegre, mesmo com a incerteza do futuro pairando sobre suas cabeças. A chegada de um novo personagem, um antigo sócio de Henrique, prometia trazer reviravoltas e colocar em risco o segredo que ele tanto havia cuidado para proteger. Tudo parecia indicar que Henrique finalmente conseguiria ter um momento de paz após todas as revelações. A verdade sobre sua paternidade em relação a Davi e a alegria de reencontrar Sofia haviam marcado um ponto de virada em sua vida. No entanto, o destino parecia ter outros planos para ele, pois um velho conhecido reapareceu na cidade, trazendo consigo segredos do passado e uma armadilha que colocaria em xeque tudo o que Henrique havia conquistado até então. Este antigo sócio, movido por mágoas do passado, descobriu a relação entre Davi e Henrique e viu nessa revelação a chance de manipular o empresário e destruí-lo. Ele sabia exatamente qual tecla pressionar para causar o maior dano a Henrique. Afinal, era alguém que o conhecia profundamente, compreendendo suas fraquezas e medos. Utilizando a história da paternidade de Davi contra Henrique, o ex-sócio ameaçou expor tudo à mídia, jogando no ventilador um passado que Henrique tanto queria manter enterrado. De repente, a vida de Henrique deu uma guinada de 180 graus. A pressão sobre ele aumentou imensamente e o medo se instalou em seu coração. O mundo dos negócios estava prestes a virar de cabeça para baixo. Sua reputação, que ele sempre prezou tanto, estava em risco. As manchetes nos jornais, os comentários nas redes sociais, a fofoca em meios de comunicação, tudo indicava que a verdade sobre Davi não ficaria escondida por muito tempo. No meio dessa tempestade de emoções, Davi e Sofia, que até então haviam sido um mistério distante, agora se tornaram peças fundamentais no jogo de poder de Henrique. Davi, com sua força e inteligência, lutava para proteger a família. Sofia, com sua inocência e pureza, representava o amor e a esperança em meio àquela batalha. Cada olhar, cada palavra, cada gesto deles trazia uma nova camada de complexidade para a trama. Henrique se viu encurralado. A culpa que ele vinha carregando sobre o abandono de sua irmã e a descoberta de Davi pareciam agora
comparadas às ameaças sobre sua vida pública, um pequeno fardo. O peso das escolhas do passado, aliadas às decisões presentes, o impediam de seguir em frente. As ameaças sobre sua vida pública, contudo, não se limitavam apenas às especulações da mídia. O ex-sócio, implacável, não se contentava com a repercussão da notícia. Ele queria destruir Henrique por completo. Com os segredos do passado, o ex-sócio tentava manobrar para expor a verdade sobre a paternidade de Davin. A cada revelação, Henrique se sentia mais encurralado. Suas esperanças de um futuro tranquilo com Davi e Sofia se desfaziam como fumaça no vento. O ex-sócio, com um sorriso cruel em seus lábios, aguardava ansioso para ver o império de Henrique desmoronar diante de seus próprios segredos. Mas o destino reservava uma reviravolta para o final da trama. Em meio a essa teia de segredos e mentiras, Sofia, a garotinha que Henrique havia tentado ajudar, adoeceu gravemente. A notícia correu como um rastilho de pólvora em Pouso Alegre, abalando a pequena comunidade. A saúde frágil de Sofia, agravada pelas adversidades da vida, levou a garota ao hospital, onde os médicos anunciaram um diagnóstico alarmante. Ela precisava de um tratamento urgente para sobreviver. A notícia ecoou como um trovão no coração de Davi e Henrique. O estado de saúde delicado de Sofia os impulsionou a buscarem ajuda. A menina, símbolo de inocência e esperança, encontrava-se em risco iminente. O medo tomava conta de seus corações enquanto corriam contra o tempo para salvar a vida dela. Henrique, que vinha se afastando cada vez mais das crianças, viu-se confrontado pela realidade de sua própria indiferença. As decisões do passado assombraram-no, ecoando na iminência da perda de Sofia. A garotinha, com sua fragilidade, refletia a gravidade da situação. Em um instante, o tempo parecia parar. O diagnóstico médico ressoava como um decreto. A vida de Sofia estava em jogo. Davi, movido por um amor fraternal inabalável, se dedicou a buscar soluções. A cada passo, o desespero se intensificava. As alternativas se esgotavam e o relógio marcava o tempo. Henrique, tomado pela culpa, tentava reparar os erros do passado. A distância que o afastara das crianças agora o oprimia, lembrando-o da responsabilidade que havia deixado de lado. Os momentos de união familiar deram lugar à angústia e à corrida contra o tempo. As lágrimas misturavam-se à poeira do caminho, simbolizando a dura jornada em busca da salvação de Sofia. Em meio àquela angústia, um sentimento renascia em Henrique: a esperança. A força de Davi, a fragilidade de Sofia e o amor que os unia o impulsionavam. Não podia desistir. A vida de Sofia estava em suas mãos. As ameaças de seu ex-sócio pareciam ecoar na mente de Henrique, intensificando sua angústia. O peso das escolhas passadas e o sofrimento de Sofia agora estavam diretamente ligados a ele. A sombra do passado ameaçava o presente. Desesperado, Henrique buscava apoio em amigos e familiares. A solidão que o acompanhava se intensificava, contrastando com a necessidade de amparo. Davi, por sua vez, encontrava conforto na fé. As orações ecoavam em sua boca, buscando auxílio divino para a cura de Sofia. A fé e a esperança se tornavam seus pilares. Sofia, em meio à fragilidade, representava a força que os impulsionava. A cada suspiro, a cada olhar, a cada manifestação de amor, a menina se tornava símbolo de resistência. Henrique, tomado pela culpa, tentava consertar o que não podia ser. As lembranças do passado assombravam seus sonhos. A cada pesadelo, o amor por Sofia se tornava mais intenso. Davi, buscando apoio, encontrava palavras de conforto e incentivo. Amigos e familiares se uniam para enfrentar a adversidade. A solidariedade se manifestava em gestos de carinho e apoio. Sofia, símbolo da esperança, inspirava a todos a união e a oração. A força da comunidade se concentrava na pequena paciente. O ambiente hospitalar, inicialmente frio e impessoal, transformava-se em um oásis de amor e esperança. A equipe médica, antes distante, aproximava-se com compaixão e cuidado. Henrique, confrontado pela dor de Sofia,
Via na enfermidade a punição por suas escolhas. A culpa o corroía, ecoando nas paredes do quarto. Davi, em meio ao sofrimento, encontrava forças no amor fraternal. A ligação com Sofia o impulsionava, guiando seus passos em busca de soluções. Sofia, em meio à fragilidade, demonstrava bravura. A cada sorrisinho, a cada gesto, a criança inspirava coragem e esperança. Henrique, em meio à angústia, buscava amparo na fé. As orações ecoavam em seu coração, buscando conforto e força. Davi, em meio ao sofrimento, encontrava força na união familiar. O amor fraternal o guiava, fortalecendo seus laços. A atmosfera de Pouso Alegre se transformava. A solidariedade unia a comunidade, transformando o sofrimento em força. Henrique, tomado pela culpa, tentava reparar os erros do passado. A consciência o assombrava, lembrando-o de suas responsabilidades. Davi, em meio à adversidade, demonstrava resiliência. A força interior o impulsionava, guiando seus passos em busca de cura para Sofia. Sofia, em meio à fragilidade, emanava ternura. A cada olhar, a cada sorriso, a criança tocava o coração de todos. A conexão entre Davi e Henrique se intensificava, unindo-os em torno de Sofia. O amor fraternal se tornava elo, superando as divergências do passado. Em meio ao drama, Henrique se confrontava com a realidade de suas escolhas. O sofrimento de Sofia refletia os erros do passado. Davi, em meio à dificuldade, se destacava pela inteligência e força. A coragem o impulsionava, guiando-o em busca de soluções para a crise. Sofia, em meio à fragilidade, se tornava símbolo de esperança. A presença da criança iluminava o ambiente de ternura. A união da comunidade perante a adversidade se tornava força. A solidariedade unia a todos em torno de Sofia, fortalecendo os laços afetivos. Henrique, confrontado pela dor de Sofia, buscava redenção. A culpa o impulsionava, guiando-o em busca de reparos. Davi, em meio ao sofrimento, se destacava pela fé. A espiritualidade o guiava, proporcionando conforto em meio à adversidade. A vida de Sofia parecia depender de cada escolha, de cada passo, de cada oração. A comunidade de Pouso Alegre se tornava palco de um drama emocionante, unindo corações em um só propósito, a cura de Sofia. Enquanto o suspense se intensificava, o destino de Sofia continuava em aberto, desafiando a esperança e a fé de todos. O futuro da menina era incerto, mas a união de Davi, Henrique e da comunidade prometia ser a força motriz para superar a adversidade. Davi, movido por um amor fraternal inabalável, tentava desesperadamente encontrar uma solução. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora estavam carregados de preocupação. Henrique, por sua vez, sentia o peso de sua ausência no passado se abate sobre ele. A culpa corroía seu coração, ecoando a cada batida de seu corpo. Apesar da dor de não poder ajudar Sofia, Davi depositava sua fé em Deus. A cada prece pedia a intervenção divina, buscando a cura milagrosa de sua irmã. Henrique, confrontado por sua própria sombra, tentava se redimir. As lembranças do passado o assolavam, recordando-lhe as promessas não cumpridas. Davi e Henrique, unidos em um só objetivo, se aproximavam em meio à adversidade. A diferença de idade deixava de ter importância, dando lugar a um laço de fraternidade. Quando o peso das ameaças à sua carreira e a doença de Sofia se tornaram insuportáveis, Henrique não teve mais escolha. Ele precisava tomar uma decisão. A pressão externa aumentava, mas a interna era ainda mais forte. Ele sabia que precisava agir, não apenas para salvar sua reputação, mas para corrigir o erro que cometera em relação à sua família. As acusações do ex-sócio o corroíam, o encaravam nos bastidores impiedoso, como se o dinheiro fosse o único motor da história. Mas era a dignidade de Renistria, a honra de ser tio, o amor a Davinófia, o que o impulsionava. Ele não podia mais fingir que não os conhecia. Olhou nos olhos azuis de David, viu neles a mesma cor de um mar revolto que via em si mesmo. E no olhar castanho de Sofia, encontrou o reflexo da bondade que o acolheu, o mesmo calor da família que lhe dera as boas-vindas.
e então resolveu assumir publicamente o que antes tentara esconder. Davi e Sofia eram, sim, seus sobrinhos, e ele não se envergonhava disso. Coragem o dominou, afugentando as dúvidas. A verdade, embora dolorosa, era a única maneira de resgatar sua honra e a deles. Encarou o ex-sócio nos bastidores e disse: "Sua jogada foi inteligente, mas subestimou meu amor por meus sobrinhos. Não, eu não os abandonaria. Eles são minha família." Em seguida, convocou uma coletiva de imprensa e, com firmeza nos olhos, desmentiu as acusações. Suas mãos tremiam, não de fraqueza, mas de raiva. Suas palavras ecoaram na sala. "Não serei chantageado por um oportunista. Meus sobrinhos não são um fardo. São a alegria da minha vida. E eu os amo." Henrique falou abertamente sobre seu arrependimento em relação à sua conduta anterior e o que estava disposto a fazer para corrigir o que fizera. Assumiu a paternidade de Davi e Sofia sem receio. O tom era firme, a voz era forte. Ele repetia para si mesmo: honra, amor, família. As manchetes explodiram. O magnata não se intimidou. Sabia que a verdade, embora tardia, era a única solução. Um dia, as coisas se acalmaram. A tempestade havia passado. Henrique, entretanto, continuava firme em sua decisão. Não voltaria atrás. Ele se afastou do mundo agitado dos negócios, deixando para trás as pressões e os luxos que o haviam definido por tanto tempo. Sabia que tinha que se concentrar nas pessoas que realmente importavam: Davi, Sofia e Laura. Afastou-se da vida agitada, dos jantares finos e das negociações tensas, buscando refúgio em um lugar tranquilo. Deixando para trás a imensidão da cidade, a badalação e a correria, refugiou-se em um lugar tranquilo. No ar, a solidão, a natureza exuberante. Ali, em meio à tranquilidade, teve a ideia de transformar a antiga casa, outrora símbolo de lembranças dolorosas, em um verdadeiro lar. A proposta cativou-o. Decidiu reformar tudo. Os meses se passaram. A casa antiga, testemunha silenciosa do passado, foi palco de transformações profundas. As paredes foram erguidas, abrigando sonhos de um novo começo. As janelas receberam vidros que deixavam entrar a luz do sol e refletiam o brilho do renascimento. Enquanto Henrique dava vida a este projeto, seu coração sentia um nó na garganta. Pensava em Laura, em sua partida e no legado que deixara. Como pude ser tão cego? Como não reconheci o amor que me cercava? Ao se aproximar da obra, o aroma adocicado das flores o envolveu. As cores vibrantes dos vasos espalhados pela varanda o fizeram sentir viva. Cada passo o aproximava mais dela, dos momentos felizes que viveram, do amor que os uniu. Em meio às lembranças, Henrique sentiu-se tocado. A música ecoava forte em seu peito. Era a trilha sonora da vida deles, do amor de Laura. A melodia tocou sua alma, abrindo um portal para o passado. E em meio a tantos sentimentos, o desejo de honrar a memória de Laura se intensificou. Queria que a casa ficasse pronta para Davi e Sofia. Desejava que a obra se tornasse um símbolo da superação, um marco de esperança e amor. Então continuou, afinando cada detalhe. Observava os movimentos das borboletas entre as flores, a dança das cores, o perfume suave. A cada amanhecer, Henrique acordava com o canto dos pássaros. Seus passos ecoavam no silêncio da manhã. Caminhava pelos cômodos, sentindo a energia renovada pulsar ao seu redor. A casa respirava vida, flores, cores e música. E ele imaginava Davi e Sofia ali brincando, sorrindo, vivendo. Os dias se sucederam, tecendo um mosaico de memórias, emoções e promessas. A casa, outrora fria e distante, agora palpitava com a força do amor. Henrique a via preenchida com a alegria de Laura. Enquanto Henrique finalizava a reforma, um sentimento se instalava em seu coração, a certeza de que não estava sozinho. Laura, de alguma forma, o amparava, guiando-o em sua jornada de reparos. As semanas se transformaram em meses, tecendo uma tapeçaria de reencontros, emoções e reconstruções. A casa antiga se elevou, transformando-se em um oásis de amor. Andava pelos cômodos apreciando cada detalhe, cada obra de arte. As paredes pareciam sussurrar histórias,
as janelas guardar segredos, o jardim revelar segredos. E no interior, Henrique via estampado o amor de Laura. Encarava o céu sentindo-se conectado a ela. As nuvens pareciam formar mensagens, os astros traçavam caminhos, as estrelas guiavam seus passos. Olhava para o mar buscando respostas, alívio, serenidade. A brisa salgada acariciava seu rosto. Henrique respirou fundo, sentindo o aroma da liberdade, da renovação. Naquela tarde ensolarada, o magnata caminhou pela praia. A areia macia sob seus pés, o vento no cabelo. O som das ondas o envolvia. Era um concerto para a alma. As lembranças de Laura surgiam, sorrisos, olhares, palavras. Em meio à imensidão do mar, Henrique encontrou consolo. A vastidão azul refletia seus sentimentos. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas. Henrique observava, emocionado, a obra de arte da natureza. E nesse momento, a paz o envolveu. Ele sabia que Laura estaria orgulhosa. A casa, o jardim, a música, as obras de arte, tudo testemunhava o amor deles. Em meio àquele turbilhão de emoções, Henrique se agarrava à esperança. Sonhava com um futuro em que a alegria retornaria à casa, em que Davi e Sofia pudessem viver com a leveza da infância. Nas tardes ensolaradas, Henrique sentava-se na varanda, contemplando o jardim florido. As flores pareciam vibrar, dançando ao som do vento. As margaridas brancas evocavam pureza, alegria, inocência. As rosas pretas simbolizavam mistério, paixão e renascimento. As violetas expressavam timidez, sem suavidade e gentileza.